E bora falar de Corinthians. Hoje tem Corinthians e Botafogo, o melhor Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians, às 9h35 da noite pelo Campeonato Paulista. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, o Corinthians que ainda vem numa situação complicada, né? Ainda tá na parte de baixo da tabela geral do Paulista, mas que deu uma respirada na vitória contra a Portuguesa, né? Por 2-0 em casa no último domingo. Falei sobre esse jogo e, como eu disse, não tá tudo certo. Tá longe de estar tudo certo, né? Pelo lado do Corinthians. Mas foi uma vitória que foi necessária e foi muito importante, né? Para a sequência do Corinthians, para a sequência do Antônio, para a sequência do elenco, para trazer um ambiente mais leve, né? Para trazer mais tranquilidade para esse começo de trabalho e também para a equipe pegar confiança no Antônio, né? Nesse início. Tivemos algumas novidades em contratações, né? O Igor Coronado aparentemente está encaminhado. O Meia era o titular de camisa 10 do Al-Ittihad, time do Benzema, na Arábia Saudita. É um jogador que nunca jogou no Brasil, mas é um meia que tem muita qualidade, né? Se você pegar para ver os vídeos dele. Claro que a quantidade de gente que viu os jogos do Igor Coronado deve ser pequena, mas os lances que a gente vê é um cara que tem muita qualidade. É um cara que, como eu disse, nunca jogou no Brasil, talvez estranhe, né? Talvez esse seja o principal problema dele vindo para o Brasil e vindo para o Corinthians. Se realmente se concretizar, né? A gente tem um retrospecto ruim do Corinthians de acertar a contratação sem estar assinado, né? Já tivemos problemas como esses, mas aparentemente está tudo acertado. O cara quer jogar no Brasil, o empresário dele já deu algumas menções em story, em rede social, que o empresário dele também quer ele no Corinthians. Então, assim, é um cara que tem qualidade, é um cara que acho que vai agregar pro elenco, mas que pode estranhar a questão de calendário, pode estranhar a questão da pressão da torcida, né? Porque o cara que não jogou no Brasil, ele tem o pró e o contra, né? Ele não tem o amor que o torcedor brasileiro, o torcedor corintiano tem, como o cara não tem na Arábia, não tem na Europa, etc, né? Muitos jogadores já falaram sobre isso. Mas também não tem a pressão que ele que tem aqui, né? Que tem no Corinthians também. Um caso que a gente viu recentemente foi do William, né? O William é ex-Chelsea, ex-Arsenal, ex-seleção brasileira, tá agora no Fulham, na Premier League, tá jogando bem no Fulham. E é um cara que é um dos craques que a gente teve nessa geração, né? Do Brasil. Mas que aqui no Corinthians não funcionou. Em questão de futebol, acho que ele tentou render alguns jogos, teve alguns problemas físicos, mas o que mais atrapalhou ele foi a pressão da torcida, que ele não estava acostumado, a família dele não está acostumada. A gente não pode normalizar isso, o cara tem que aguentar a pressão, tem que aguentar a ameaça, não tem que aguentar. Mas que é um cara que saiu manchado com a torcida, né, e que apesar de ser um craque, não deu certo, foi um fiasco no Brasil. Claro que não se compara com o Coronado, né, o cara tava na Arábia também, é outro nível de futebol, mas é um cara que aparentemente tem qualidade e acho que pode agregar. Vamos ver se realmente assina e se realmente acerta. E ele é jogador do Corinthians para essa temporada. Outros dois nomes, né? Primeiro o Mateuzinho, Matheus França, o lateral direito do Flamengo, né? Que teve esse imbróglio também de tá assinado ou não tá assinado, treinou no Corinthians, vestiu a camisa, tirou foto e não ficou. Aparentemente agora o Corinthians e o Flamengo se acertaram. E o lateral direito deve vir ao Corinthians e para ser um reserva ou até brigar por posição com o Fagner, acho uma adição interessante. Achei caro para um jogador como ele, né? Que não é uma realidade, mas é um cara já adaptado ao Brasil, já conhece o calendário e é um cara relativamente jovem, né? Então acho que é uma boa contratação mesmo com os valores altos. Vai depender aí do desempenho esportivo dele. Uma novidade que não estava no radar, né? Pelo menos a mídia não noticiou tanto, foi o Pedro Henrique, né? Atacante do Internacional, 33 anos. Já vi alguns jogos do Pedro Henrique, gosto dele. Ele num contra um é um cara que tem muita qualidade. Acho que vai chegar como o melhor driblador que o Corinthians tem hoje. O Vasco ainda tinha entrado na briga com o Corinthians pelo Pedro Henrique, mas o Corinthians acabou levando a melhor e acredito que também o projeto do Corinthians esteja passos à frente do projeto do Vasco, mesmo com o Corinthians nessa situação, né? Mas acho que o Pedro Henrique também escolheria vir ao Corinthians. Acho que é uma adição de elenco interessante, cara. Porque, por exemplo, ele é melhor que o Mosquito, o Gustavo Silva, e ele tá mais pronto que o Wesley, né? O Wesley até pode virar um jogador melhor que o Pedro Henrique por ser muito jovem, mas o Pedro Henrique já está pronto e acho que a idade não vai ser um empecilho, né? Eu acho que realmente ele perdeu espaço no Inter, né? Porque o Inter mudou de patamar o seu elenco, virou top 3 elenco do Brasil, sem dúvida. E é um cara que já estava lá há muito tempo e entrou ali nas escolhas do Inter para se desfazer, para levar espaço de salário, etc. E espaço no elenco também. Mas é uma adição interessante para o Corinthians, acho que pode agregar. Acho que pode agregar. Se ele jogar o que jogou no Inter em determinados momentos, o torcedor corintiano vai gostar muito dele, vai gostar da adição do Pedro Henrique. Para esse jogo contra o Botafogo, acho que o Antônio vai manter o time, né? É só a volta do Romero, né? Que acho que vai jogar como titular. Ponta direita e o Wesley na ponta esquerda, com o Garro e o Yuri Alberto, né? O Pedro Raul ainda tá com uma lesão. Acho que isso mesmo, tá? Vi algumas pessoas pedindo o Rojas no lugar do Romero. Mas eu acho que o Rojas tá melhorando, mas ainda não o suficiente para
para ser o titular. Acho que o Romero ainda tem crédito para manter essa vaga cativa dele titular, ainda não jogou com o Antônio, né, também. Estava suspenso no jogo do fim de semana. O Corinthians tem que manter essa boa fase, né? O Antônio tendo mais tempo para treinar, tendo mais jogos à disposição, acho que tende a melhorar muito. Estou gostando das ideias do Antônio, achei o time bem mais organizado contra a Portuguesa do que vinha nos últimos jogos. Então tem que manter essa linha crescente, porque o próximo jogo é o Palmeiras, né? Vai visitar o Botafogo em Ribeirão Preto e depois visita o Palmeiras na Arena Barueri. E a gente sabe que clássico é outra história, né? Clássico é outra história. O Corinthians tá precisando de um bom resultado contra o Botafogo. Acho que se ganhar é o mundo ideal, mesmo fora de casa, para chegar com moral e para chegar para fazer frente com o Palmeiras. Claro que independente, se o Corinthians fizer 10-0 no Botafogo hoje, não vai chegar como favorito contra o Palmeiras, né? Óbvio. Mas pelo menos a moral do time vai estar mais elevada, né? Acho que se engatar 2 vitórias consecutivas, ou pelo menos um empate jogando bem, né? Acho que pode chegar com a casa mais arrumada e com o Antônio mais alinhado com os jogadores para fazer um bom resultado contra o Palmeiras. Mas quero saber de você, deixa aí nos comentários quem você colocaria de titular e também qual é o seu palpite para esse jogo contra o Botafogo, né? O Botafogo também não é um time que convence no campeonato, tá com 8 pontos, mas é um time que oscila muito. Eu acho que o Corinthians pode vencer esse jogo sim. Meu palpite é 2-1, ou melhor, 2-1 não, 1-0, porque tô cansado do Corinthians tomar gol. Então 1-0 para esse jogo contra o Botafogo. Mas deixa aí nos comentários o seu palpite e até a próxima. Tchau!